momento agradável de adoração, de louvor. E eu tenho certeza que o nosso louvor, todos os domingos, estão sendo recebidos nos céus. Amém? Toda a nossa adoração Deus recebe. Toda a nossa adoração. Se tem uma coisa que nós temos que cada dia melhorar, é a nossa adoração. Porque quando nós lembramos de Deus, automaticamente, porque somos humanos e falhos, nós pensamos já em pedir ao Senhor: Pai, faça isso por mim, eu preciso disso. Mas o primeiro ato que nós temos que fazer diante de Deus é adorar, é prestar continência. Quando nós chegamos perto de um juiz ou de alguém, de uma autoridade, nós cumprimentamos, né? Nós reverenciamos. E Deus, o nosso Criador. Então, quando nós chegamos na casa de Deus, a primeira coisa que nós temos que fazer é adorar o Senhor. É por isso que o primeiro período do culto é adoração. Porque é assim que nós temos que chegar na presença do Pai. Não chegar assim afoito: Pai, estou aqui, eu preciso disso, daqui. Não, comece adorando. Porque a nossa adoração, ela traz de volta bênçãos sobre as nossas vidas. Não porque Deus precisa da nossa adoração. Deus não precisa da nossa adoração. Ele é Deus, Ele é supremo, está acima de todas as coisas. A adoração que nós prestamos a Ele é benefícios para nós mesmos. Amém? Nessa noite nós vamos dar continuidade à nossa série de mensagem no Evangelho de Marcos. Nós vamos dar continuidade. Ainda estamos no capítulo 4 do Evangelho de Marcos. Só que hoje nós vamos ler do capítulo, ou melhor, do versículo 26 ao versículo 34. Marcos, capítulo 4, versículo 26 ao 34. Convido você a acompanhar essa leitura. Eu vou fazer uma leitura na minha Bíblia, ela é nova versão internacional. Deve ter um pouquinho de diferença, irmãos, mas o significado é o mesmo. Vou ler bem compassado, para os irmãos entenderem a leitura. Diz assim a palavra do Senhor. Ele prosseguiu, dizendo: o reino de Deus é semelhante a um homem que lança a semente sobre a terra. Noite e dia, estando ele dormindo ou acordado, a semente germina e cresce. Embora ele não saiba como, a terra por si própria produz o grão. Primeiro o talo, depois a espiga e então o grão cheio na espiga. Logo que o grão fica maduro, o homem lhe passa a foice, porque chegou a colheita. Versículo 30. Novamente ele disse: com que compararemos o reino de Deus? Que parábolas usaremos para descrevê-lo? É como um grão de mostarda, que é a menor semente que se planta na terra. No entanto, uma vez plantado, cresce e se torna maior de todas as hortaliças, com ramos tão grandes que as aves do céu podem abrigar-se à sua sombra. Com muitas parábolas semelhantes, Jesus lhes anunciava a palavra, tanto quanto podiam receber. Não lhes dizia nada sem usar alguma parábola. Quando, porém, estava a sós com seus discípulos, explicava tudo. Feche seus olhos. Pai, nós te adoramos, glorificamos o teu nome por estar aqui, pela tua graça e pela tua misericórdia. Pai, estamos diante da tua palavra, palavra santa, palavra, Senhor, que fala aos nossos corações. Que teu Espírito Santo venha neste momento ministrar, Pai, aquilo que o Senhor já tem trabalhado no meu coração durante esta semana. Que nós possamos sair daqui edificados com esta palavra, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, eu quero começar esta ministração contando uma ilustração. A parábola de Jesus aqui fala de um grão de mostarda. A parábola fala que é o menor grão de mostarda, o menor grão de semente. Da época, sim,
alguns estudiosos vão dizer que no contexto de Jesus, esta era a menor semente. Talvez hoje exista outra semente menor, mas a Bíblia diz que era a menor semente. Certo homem, na véspera do Natal, é uma história, não sei se é verídica, mas eu achei interessante essa história, e ela vai fazer nós refletirmos sobre esse texto. Certo homem, na véspera de Natal, ele comprou um embrulho, um papel de presente. Um papel de presente muito bonito, caro esse papel de presente. E ele guardou em um local no seu quarto, para no dia do Natal, ou talvez mais tarde, ele pudesse embrulhar um presente e colocar ali na árvore de Natal. E a história diz que ele tinha uma criança, uma menininha de 3 anos. E essa criancinha saiu, sem os pais ver, foi lá no quarto, pegou aquele papel de presente, rasgou ele. O pai ficou tão bravo, mas deu uma lição de moral naquela criança. Ficou tão irritado com aquilo. E aí chegou o dia do Natal. Quando ele acorda e vai lá na árvore de Natal, lá tinha um embrulho com um papel todo amassado, feio, não aquele, outro papel. Um papel de presente sem valor, simples o papel. E quando ele chega para pegar aquele embrulho, o embrulho de presente era o próprio presente dele. E ele pegou aquele pacote de presente, abriu. Sabe quem estava dando aquele presente para ele? A sua filhinha de 3 anos. Mas quando ele abre aquele pacote de presente, não tinha nada, estava vazio. E o pai mais uma vez: mas minha filha, não se faça isso, como se coloca um pacote de presente sem presente? Ficou bravo com ela. Mas aí diz que a menininha olhou para o pai: pai, aí dentro está cheio de beijinhos. Eu coloquei um monte de beijinhos dentro dessa caixinha, soprei um monte de amor. Eu enrolei tudo para o Senhor. Nossa, o pai começou a descer as lágrimas, chamou aquela criança no colo, pediu perdão. E a história vai contar que aquela caixinha de presente ficou durante muito tempo na sua escrivania. Todas as vezes que ele ficava nervoso, bravo, ele olhava para ali, pegava aquela caixinha e imaginava os beijinhos da sua filha de 3 anos. Moral da história: temos que dar valor às pequenas coisas. Aquelas coisas que parecem tão insignificantes, talvez são as coisas de maior valor para nós. Esse homem, eu tenho certeza, essa ilustração, ela faz nós refletir nesse texto. Porque esse texto diz de uma semente pequena. Esse texto diz de algo insignificante. Porque quando Jesus fala de um grão de mostarda, ele está trazendo à nossa memória o tamanho, o significado daquela semente. E esse texto que nós lemos, ele dá continuidade às parábolas de Jesus. Tanto é que nós já pregamos no domingo retrasado sobre a parábola do semeador. Depois nós pregamos sobre a parábola da candeia. E agora nós estamos falando da parábola da semente. Na parábola do semeador, nós podemos dizer que ali Deus está tratando da responsabilidade humana sobre o seu coração. Porque a Bíblia diz que uma semente caiu na terra dura, outra semente caiu entre os espinhos, outra semente caiu na beira do caminho, né, que é a terra dura, e outra semente caiu numa terra boa. Ali naquelas parábolas, Jesus chama a atenção para a nossa responsabilidade sobre manter o nosso coração saudável para receber a semente. Já aqui nesse texto da parábola da semente, esse texto mostra a soberania de Deus sobre a semente, sobre o coração. É Deus que tem o controle sobre a salvação. Porque o texto vai dizer que o homem planta a semente, quer ele dorme, quer ele acorde, quer ele levante, a semente germina. Isso porque o poder sobrenatural não é nosso, não somos nós que fazemos a semente crescer, mas sim o poder de Deus.
o controle de Deus. Essas parábolas estão tratando unicamente, literalmente, Jesus está ensinando sobre o reino de Deus. Como seria o reino de Deus? E ele fala que o reino de Deus é semelhante a um homem que plantou uma semente. Ele está falando assim, olha, eu estou começando, usando aqui uma analogia, Jesus está dizendo, eu estou começando aqui como uma sementinha de mostarda. Estou começando o reino, eu e mais 12 discípulos. Mas a história vai nos dizer que esse número foi aumentando cada vez mais. Mas Jesus estava chamando a atenção para os discípulos e para aqueles que ele estava falando, para o significado desta semente. O significado e a importância que nós temos que dar ao Evangelho. Mas eu quero trazer uma aplicação para nós nesse texto, além de nós entendermos que esse texto está falando da salvação, esse texto está falando do reino de Deus, esse texto também vai nos trazer lições para nossas vidas. Em primeiro lugar, olhando aqui para o versículo 26, para um crescimento genuíno do reino de Deus e também da nossa vida, a semeadura, ela é indispensável. Olha bem, para o crescimento do reino de Deus, tanto do reino de Deus, como da nossa vida, se nós queremos crescer, tanto espiritualmente, como materialmente, como conjugalmente, se nós queremos crescer, nós temos sempre que plantar. Sem plantação, não há crescimento. Sem nós investir, usar um outro método, se nós não investir, que é o mesmo que plantar, a nossa família, se nós não investir no nosso saber, nós não vamos ser ninguém na vida. Nós temos que sempre plantar. Jesus ensina isso para nós, porque o texto vai dizer assim, e ele prosseguiu dizendo, o reino de Deus é semelhante a um homem. Observa que ele nunca tira a responsabilidade do homem em tudo aquilo que ele fala. Quando Deus foi ressuscitar Lázaro, lá ele disse, tirai a pedra. Deus sempre querendo que alguém fosse lá e fizesse alguma coisa, colocando o homem em uma situação favorável no sentido de fazer alguma coisa. Quem observa o vento nunca semeará. Já diz Provérbios, capítulo 11, versículo 4. Quem observa o vento nunca semeará, e o que olha para as nuvens nunca cegará. Então, se nós queremos crescimento nas nossas vidas, nós precisamos semear. Semear sempre. Semear coisas boas. Semear na vida dos irmãos. Semear na vida da sua família. Nós temos que semear. E da mesma forma como, tratando literalmente do texto, se nós queremos o crescimento do reino de Deus, se nós queremos o crescimento da igreja, nós temos que semear. Nós temos que semear na vida das pessoas a palavra de Deus. Nós temos que falar de Jesus para as outras pessoas. Nós somos incumbidos dessa tarefa. Evangelho de Mateus capítulo 6, versículo 24, vai nos dizer assim, olhai para as aves do céu, nem semeiam, nem cegam, nem ajuntam em celeiro. De repente você vai dizer assim, pastor, mas está contradizendo, porque aqui está dizendo que os pássaros não semeiam, não faz nada e eles comem e bebem. Mas aqui nesse texto, Jesus está tratando daquelas pessoas ansiosas, daqueles que servem a Deus e a Mamon. No texto de Mateus, ele não está dizendo que nós não precisamos semear, mas ele está dizendo que nós não devemos dar uma ênfase maior somente em semear para um lucro financeiro, mas nós temos que pensar também no reino de Deus. Nós temos que semear na nossa vida espiritual. Por isso que Jesus está nos dizendo aqui que nós temos que semear. Nós somos chamados para um propósito. Qual é o propósito de Deus na sua vida e na minha vida? Qual é o propósito? De nós sermos discípulos, de nós sermos pessoas que levem pessoas a Jesus. Esse é o propósito genuíno de Deus. Esse versículo, Jesus traz uma ilustração de algo que já acontecia. O que já acontecia?
Quando Jesus fala assim, o reino de Deus é semelhante a um homem que semeia a semente. Quer dizer que o propósito de semear a semente já acontecia antes de Jesus nascer. Então a responsabilidade humana já vem antes de Jesus nascer. Então, se nós queremos um crescimento espiritual, material, financeiro ou familiar, enfim, qual seja o crescimento, nós temos que semear. E as sementes, elas têm que ser sementes boas, sementes tratáveis, sementes tratadas, sementes também têm que cair em um terreno bom. É isso que Jesus está ensinando aqui nesse texto. É dever do homem a semeadura. É dever do homem a semeadura e também responsabilidade de ter a semente. Observa que Jesus fala assim, o reino é semelhante ao homem que semeia. Então o homem tem a responsabilidade de semear e o homem também tem a responsabilidade de ter a semente. E qual é a semente que está dizendo aqui nesse texto? A semente da palavra de Deus. Eu tenho que conhecer a palavra, trazendo aqui para um sentido espiritual do texto, e é isso que ele está tratando. O homem é responsável pela semeadura, mas também o homem é responsável por ter a semente. O reino de Deus pode crescer? Pode. A sua família pode crescer? Pode. Você pode crescer financeiramente? Pode. Desde que nós sigamos os princípios de Deus, desde que nós confiamos em Deus, desde que nós realmente façamos a vontade do Senhor, não a nossa, a vontade do Senhor. Em segundo lugar, meus irmãos, esse texto, a partir do versículo 27, nós vamos entender que quando semeamos sobre a orientação de Deus, o crescimento vem inevitavelmente. O texto está tratando de uma parábola, Jesus está dizendo como seria o crescimento do reino de Deus. E para que esse crescimento acontecesse, nós temos que semear. E uma vez que nós semeamos, nós vamos ver o crescimento, porque o crescimento não depende de mim, o crescimento não depende de nós. Se nós semeamos debaixo de um propósito de Deus, debaixo de uma vontade de Deus, o crescimento é inevitável, vai crescer, vai prosperar, vai abençoar, Deus vai te abençoar. Não tenho dúvida de que Deus é fiel na sua palavra, porque a palavra vai dizendo no versículo 27, noite e dia, quer durma, quer levante, não é isso que está dizendo o texto? A semente germina e cresce. O que Jesus está dizendo aqui? O seu papel é semear, o crescimento é meu papel fazer esta semente crescer. É Deus que vai te abençoar, é Deus que vai te prosperar, é Deus que vai fazer com que as coisas mudem na sua vida, Mas quando nós semeamos debaixo de uma orientação de Deus, muitas pessoas semeiam, mas semeiam sem uma orientação. E quando nós semeamos sem orientação, o que é que acontece? Nós semeamos em terrenos cheios de espinhos, nós semeamos em lugares pedregosos, nós semeamos em lugares onde é impossível aquela semente germinar. Mas quando nós estamos debaixo da orientação de Deus, Deus vai nos levar aos lugares certos, Deus vai nos levar aos lugares certos, nós vamos semear da maneira certa, e nós vamos colher, porque a Bíblia está dizendo que o crescimento é inevitável. Obrigado. Confiança gera crescimento. Diga comigo, confiança gera crescimento. Mais alto, confiança gera crescimento. Se você confia em Deus genuinamente, como nós dizemos aqui, o crescimento é inevitável. O crescimento é inevitável. Poderíamos citar aqui exemplos de irmãos, de pessoas que cresceram espiritualmente, que cresceram financeiramente, que cresceram familiarmente. Muitas pessoas cresceram porque confiaram em Deus. A confiança, ela gera crescimento, e crescimento também gera para a glória de Deus. O crescimento não é gerado
para a nossa glória, mas para a glória de Deus. O crescimento é inevitável quando nós confiamos em Deus, aleluia. Nosso papel é plantar e regrar, espiritualmente falando. Quando eu falo espiritualmente, porque nós temos que orar, e a oração significa regrar a semente. Não é só começar um projeto, pedir orientação de Deus, Deus dá orientação e você esquecer daquilo ali. Temos que continuar orando, continuar buscando. Lembre, confiança gera crescimento, aleluia. Em terceiro lugar, meus irmãos, esse texto, a partir do versículo 29, vai dizer assim: logo que o grão fica maduro, o homem lhe passa a foice, porque chegou a colheita. Jesus está dizendo aqui da colheita da sua igreja, do amadurecimento da sua igreja. Jesus está dizendo que o reino de Deus ia crescer de uma tal forma que vai chegar um tempo que a igreja vai estar madura, no sentido assim, já chegou a hora de Jesus buscar a sua igreja. Literalmente o texto está dizendo isso. Mas o que é que nós podemos tirar com lição nesse texto? Todo aquele que planta, colhe. Todo aquele que planta, colhe. E tudo aquilo que é plantado será colhido. Observa, todo aquele que planta, colhe. Se você plantou coisa boa, colhe coisas boas. Se você plantou coisas ruins você vai colher. Mas por outro lado também, se você plantou, ou melhor, tudo aquilo que você plantou, vai ser colhido. Levando por outro lado, por lado daquilo que Jesus está dizendo, nós fomos plantados no reino de Deus. Nós fomos plantados no reino de Deus. E muito em breve nós também vamos ser colhidos. Vamos ser levados. Nós vamos ser glorificados por Deus. Tudo aquilo que plantamos, colhemos, e tudo aquilo que é plantado será colhido. Já estamos no último estágio, posso assim dizer. Nós já estamos no último estágio daquilo que Jesus está dizendo aqui. Estamos já no amadurecimento do grão. Você observa que Jesus fala assim, que a semente cresce o talo, no sentido, a árvore. Vamos usar aqui o pé de milho, que é mais fácil. Primeiro cresce o pé de milho, depois cresce a espiga, e depois dentro da espiga cresce os grãos e amadurece. Eu creio que Jesus deu essa ilustração para falar do reino de Deus. Eu creio que nós já estamos vivendo o amadurecimento dos grãos. Amém? Porque quando Jesus contou essa parábola há mais de 2000 anos atrás, ele estava contando no início, quer dizer, ele estava plantando. E agora nós já estamos vivendo a época da colheita. As espigas já estão maduras. E você e eu fazemos parte dessas espigas. Nós somos os grãos maduros que estão nessas espigas. E logo, logo vão ser colhidas. Aleluia! Logo, logo vão ser colhidas estas espigas. Em Gálatas capítulo 6, versículo 7, diz assim: não erreis, Deus não se deixa escarnecer, porque tudo que o homem semear, isso também ceifará. Tudo que o homem ceifará, tudo o homem que plantar, isso também ceifará. 1 Coríntios capítulo 3, versículo 9, apóstolo Paulo vai nos dizer assim: porque nós somos cooperadores de Deus, vós sois lavoura de Deus. Nós somos comparados com uma lavoura de Deus. É por isso que Jesus, vira e mexe, ele falava da semeadura, falava da semente, comparando nós como as hortaliças, como um pé de milho, um pé de cevada, porque nós somos comparados, ou melhor, era uma forma de Jesus ensinar o povo sobre o reino de Deus. Em quarto e último lugar, a importância que damos às coisas aparentemente pequenas. A importância que damos às coisas aparentemente pequenas. Quero que os irmãos prestem bastante atenção agora nesse último ponto, que vai fazer uma ligação com a ilustração que nós fizemos no início.
a importância que damos às coisas aparentemente pequenas. O texto, no versículo 30 até o 34, Jesus vai falar uma outra parábola, só que essa parábola agora é do grão de mostarda. Ele diz assim, novamente ele disse, com que compararemos o reino de Deus? Que parábola usaremos para descrevê-lo? É como o grão de mostarda, que, quando plantada, é a menor semente de todas. É a menor semente de todas. Tudo feito dentro de um planejamento divino sempre será feito respeitando os princípios e a autoridade de Deus. Quando nós começamos falando aqui daquela ilustração do pai e da menina, muitas vezes nós olhamos para as coisas de Deus e nós achamos tão insignificante. Tem pessoas que não entram dentro de uma igreja evangélica, ainda mais se ela for uma pessoa muito bem sucedida financeiramente. Ela tem dificuldade de entrar dentro de uma igreja. Você sabe por quê? Porque as pessoas têm o hábito de pensar que quem vai na igreja vai para pedir alguma coisa. Então, as pessoas que têm muito dinheiro, elas falam, não vou na igreja, para quê? Eu estou bem, eu tenho muito, não preciso de nada. Mas não é isso. O reino de Deus nos mostra o caminho da salvação das nossas almas. O reino de Deus mostra aquilo que nós temos de melhor, que ouro nem prata do mundo pode comprar. É por isso que Jesus fala essa parábola considerando o reino de Deus como uma pequena semente. Porque as pessoas viram e mexem, elas não dão valor. Elas acham que a pregação do Evangelho, falar de Jesus, ir na igreja, isso é para os pobres, ou melhor, isso é insignificante. Mas não, você está diante das coisas mais preciosas que você já ouviu na face da terra, é o Evangelho de Jesus. Porque quando chegar naquele dia, quando as trombetas soarem, a Bíblia vai dizer que lá, naquele dia, não haverá mais tempo de arrependimento. Naquele dia a Bíblia diz que Jesus virá como o leão da tribo de Judá. Ele vai arrebatar a sua igreja, ele vai levar a sua igreja. E aqueles que acreditaram em Jesus, aqueles que acreditaram na sua palavra, com certeza vão estar lá. Aqueles que acreditaram na pequena mensagem, aqueles que acreditaram nas coisas pequenas, aparentemente pequenas. Tudo feito dentro de um planejamento divino, sempre é feito, sempre será feito respeitando os princípios da autoridade de Deus. Isso significa o quê? De tudo aqui que nós vamos fazer, nós temos que começar sempre da base, sempre do começo, lá da sementinha plantada. Nós nunca podemos começar algo lá de cima, temos que começar de baixo. E às vezes nós queremos crescer espiritualmente, às vezes nós queremos crescer materialmente, mas nós queremos já dar um passo além. Nós sempre temos que começar lá no início. E qual é o início? O início é sempre colocar debaixo da vontade de Deus. Orar, pedir ao Senhor direção. Senhor, eu posso fazer, eu devo fazer, é assim mesmo que tem que ser feito. Humilhar na presença do Pai. Dizer, Pai, eu não consigo fazer nada sem Ti. Eu não consigo fazer. Posso até fazer, mas de forma errada. E lá na frente vai dar tudo errado. Mas quando nós reconhecemos as pequenas coisas, quando nós valorizamos aquilo, quando falo reconhecer as pequenas coisas, é porque a maioria do mundo acha que isso é insignificante. Mas na realidade, quando você vem para o reino, quando você conhece a palavra, você vai ver que isso realmente enche o seu coração. Isso transborda em você. Isso não é pequeno, isso é muito valoroso. Isso não é insignificante, isso é muito valoroso. Aleluia. Tudo tem início, meio e fim dentro de um princípio divino. O reino, quando nós vamos olhar para o reino de Deus, por exemplo, que Jesus falou aqui que o reino de Deus é semelhante a um grão de mostarda. Eu fiz algumas pesquisas, trouxe aqui para os irmãos. O reino de Deus começou lá com Jesus, 12 discípulos, não é isso? Depois que Jesus subiu aos céus, apareceu umas 120 homens e mulheres reunidas em um só lugar, buscando o Espírito Santo. Depois, com a primeira pregação de Pedro, 3.000 almas se rendeu ao Senhor, está aumentando.
Depois outra pregação de Pedro, 5.000 almas se rendeu ao Senhor. E aí os cristãos foram aumentando, e hoje nós chegamos em um número equivalente. Isso aqui é o censo de 2010, deve estar muito diferente, deve ser muito mais. Hoje nós somos cerca de... O reino de Deus cresceu de uma tal forma. Hoje nós somos cerca de 86% da população brasileira é cristã. Reunindo, eita glória, Jesus está voltando, será? Hoje nós somos cerca de 165 milhões de pessoas no Brasil, de cristãos. Amém, queridos? Então, os irmãos, para os irmãos entenderem como que Jesus estava dizendo que o reino de Deus começou pequeno, mas cresceu. Na sua vida também pode começar pequeno, mas vai crescer, amém? Amém, irmãos? Pode começar pequeno, mas vai crescer, amém? Você crê nisso? Tudo começa pequeno, mas pode crescer, porque é Deus que dá o crescimento. O que eu quero trazer para a sua vida nessa noite, que você pode começar aquilo que parece ser pequeno, mas Deus vai fazer crescer na sua vida, se você tomar uma direção dEle, buscar a direção dEle, Ele vai fazer crescer. Tanto como o reino de Deus cresceu, a sua vida vai prosperar, os seus negócios vão prosperar, a sua família vai prosperar, tudo vai prosperar se você colocar Deus em primeiro lugar na sua vida, porque isso é princípio bíblico. Se nós plantamos, nós colhemos, e se plantamos bênçãos, vamos colher bênçãos. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos ficar de pé, vamos orar, porque eu estou vendo que o tempo está formando, os irmãos estão com medo. Amém. Glória a Deus. É chuva que Deus dá, amém? Sem a chuva não há o crescimento da semente, amém? Tem que chover. Feche seus olhos, vamos orar. Pai querido, nós te adoramos, glorificamos o teu nome pela tua igreja que aqui está nesta noite. Glorificamos a ti, Pai, porque nós não merecemos nada disso, mas a tua misericórdia nos alcançou. Glorificamos ao Senhor, ó Pai, por esse tempo de chuva que está sendo formado, e nós podemos ver a grandeza do Senhor através do vento, através da grandiosidade do Senhor, Pai. Obrigado por tudo, Senhor, no nome do Senhor Jesus. Ó Pai, nós agradecemos pelos teus filhos, agradecemos pela tua palavra, que o Senhor falou aos nossos corações nessa noite, que essa palavra possa, Senhor, tocar em cada coração, e os teus filhos possam ir em paz para os teus lares, sempre plantando a boa semente, e eu tenho certeza, Pai, que a colheita é inevitável, porque o Senhor dá o crescimento vem do Senhor, aleluia. Assim nós cremos, Senhor. Ó Deus, nós repreendemos todo espírito maligno, todo espírito devorador, todo espírito de confusão, de discórdia, nós repreendemos no nome de Jesus. Que haja paz, que haja harmonia, que haja prosperidade. Ó Deus, que haja portas abertas, que haja, Senhor, ó Deus amado, reconciliação entre pais e filhos, reconciliação entre sogros e sogras, reconciliação entre marido e esposa, reconciliação entre as famílias de um modo geral. Senhor, no nome de Jesus, traga a tua paz sobre a tua igreja, que quando o Senhor tocar as trombetas, nós possamos estar preparados, Pai, e subir para a tua glória. Em nome de Jesus nós oramos e nós te agradecemos. Amém e amém. Glória a Deus, irmãos. Deus abençoe.